E aí, vamos lá? Vamos agora para a continuação? Se você está chegando só nessa aula, lembre-se de assistir a aula anterior a essa, tá bom? Essa agora vai ser a nossa segunda aula sobre eletricidade. Aqui a gente vai estudar agora sobre os processos de eletrização. Porém, é importante que se você não viu, volte e veja a aula anterior dessa mesma playlist, que é a introdução ao estudo desse tema. É aqui onde a gente vai aprender assuntos como, por exemplo, os princípios, a base de tudo, tá bom? Vamos lá então começar a nossa brincadeira? Vamos lá, processos de eletrização. O que é que a gente vai discutir aqui? Como fazer um objeto que não está eletrizado ficar eletrizado. E aí pensa o seguinte, imagine então que eu tenho, deixa eu desenhar aqui uma coisa, pronto, e essa coisa eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 prótons. Tem muito mais, mas eu estou representando aqui 6 prótons. E vou representar aqui também 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, eu tenho aqui 6 elétrons também. Beleza? Tudo certinho? Então esse corpo está como? Está neutro. É o exemplo dessa canetinha, desse microfone, dessa mesa. Tudo aqui está neutro. Certo? Agora, e se eu chegar aqui, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui uma borracha, tá vendo? Ó a borrachinha. Segue a borrachinha aí, ó. Tá vendo lá? Eu vou apagar um deles, ó. Olha que eu vou apagar. Apaguei um elétron. Se eu retiro um elétron desse objeto, ele continua neutro? Não. Claro que não. Agora ele está eletrizado positivamente. Se eu chegar lá e tirar mais outro aqui, eu vou tirar mais um, ó. Tirei mais um. E agora? Agora ele ficou mais eletrizado ainda, concorda? Então, qual foi o processo que eu, Cleibinho, fiz agora para você ver para eletrizar um corpo? Eu apaguei. Só que isso é só uma ilustração. Na prática, como é que isso funciona? Então, na prática, isso pode acontecer de 3 formas diferentes. Eu posso eletrizar de 3 formas diferentes. Vamos ver aqui quais são essas 3 formas. Primeiro, aqui, ó, letrinha A. Opa. Venha para cá, canetinha. Pronto. Letrinha A. Isso. Caneta azul agora. E aí você olha aqui, ó. Eletrização. Opa, esse L ficou feio. Vamos de novo aqui, ó. Ficar bonitinho. Eletrização por atrito. Atrito. Talvez seja um dos casos que é mais comum de se notar na natureza. O que é que seria essa eletrização por atrito? Quando você pega 2 objetos que eles são feitos de materiais diferentes e você atrita eles dois, alguns elétrons vão sair de um e vão para o outro. Sempre vai acontecer isso. Bom, historicamente isso foi descoberto assim. Um rapaz chamado Tales de Mileto, né? Tales era o nome dele e Mileto onde ele morava. O Tales de Mileto, ele percebe isso. O que é que ele faz? Ele percebe isso esfregando lã de ovelha, em âmbar. E aí, você sabe o que é um âmbar? Sabe não? O âmbar é aquela seiva bem cor de mel, que às vezes quando se machuca uma árvore, brota da árvore e ela vai se ressecando, ela vai se solidificando e ela vira uma espécie de fóssil. Ela fica aquela coisa dura, uma resina muito rígida. Pronto, isso é o âmbar. Foi com isso que Tales fez a experiência pela primeira vez. Ele pega a lã, esfrega a lã contra imagina isso aqui, fosse um pedaço de âmbar, ele pega um pedacinho de lã e esfrega. Ao esfregar, alguns elétrons saem de um deles e vai para o outro. Daqui a pouco eu digo quem ganha e quem perde. O que importa é, alguém vai perder elétrons. Talvez você me pergunte, professor, Tales era de que época? Aí eu vou lhe dizer, ele era lá do século 4 ou século 3, mais ou menos, antes de Cristo. Eu disse, sério? E como é que ele sabia que eram os elétrons? Ou os prótons? Pois é, ele não sabia. Ele não sabia porque ninguém sabia ainda nem da existência do átomo. Nessa época ainda estava se tentando entender de que as coisas eram feitas. Mas ele sabia que quando ele esfregava a lã da ovelhinha no âmbar, algo de diferente acontecia. O que era esse algo diferente? É que depois que ele fazia isso, se ele pegasse o âmbar e ele aproximasse o âmbar de alguma coisa que fosse muito leve, como por exemplo
folhinhas secas, o matinho lá ressecado, ele atraía esse papelzinho para perto de si. Então ele não sabia que efeito era esse. Então ele chamava isso de o efeito do âmbar. Só que uma coisa curiosa é que no grego antigo, a palavra âmbar se pronuncia elétron, com o no final, elétron. Então dizer os efeitos do elétron era dizer eletroncidade, sacou? As atividades do elétron, daí surge a palavra eletricidade, que a gente usa até hoje. Depois, muitos anos depois, quando a gente consegue, por exemplo, passar por Rutherford, né, os modelos primeiro de Dalton, depois de Rutherford, até chegar nos modelos atômicos que a gente conhece hoje, aí sim é que fez sentido a experiência lá do Thales. A gente agora é que sabe que, na verdade, o que estava acontecendo ali era uma transferência de elétrons. O ato de atritar faz com que elétrons saia de um objeto e vá para o outro. Aqui eu tenho aqui duas observações que eu já falei, que se você não anotou, você vai anotar agora. Primeira observação. Vou pegar aqui uma canetinha aqui de cor bonita, vamos nessa corzinha aqui. Primeira observação importante. Esse processo de transferência de elétrons entre objetos que se atritam só ocorre se os materiais forem diferentes. Então bota aí, ó, materiais diferentes. Pronto. Se você tentar atritar uma caneta com outra caneta, não vai acontecer nada, ninguém vai ganhar elétrons, ninguém vai perder elétrons, nada vai mudar. Se você tentar esfregar uma folha de papel em outra folha de papel, nada vai mudar. Mas se você esfregar a caneta Bic na folha de papel, alguma coisa muda. Quer fazer um teste? Não vou fazer aqui. Vou deixar você curioso e vou te ensinar para você fazer aí. Pegue uma caneta Bic. Ou essas canetas de plástico transparente. Essas são as mais fáceis de perceber esse fenômeno. Agora pegue uma folhinha do seu caderno, arranque essa folhinha e com muita intensidade esfregue. De preferência que você esfregue em um único sentido. Você coloca lá e você puxa. Você coloca e você puxa. E aí você vai repetindo esse processo assim, sabe? Umas 10 vezes com uma certa rapidez. Logo após, pegue essa caneta sem tocar na parte onde você atritou. E você aproxima ela de pequenos pedacinhos de papel. Você pode previamente já cortar pedacinhos pequenininhos de papel e aproxima. Você vai ver que os pedacinhos de papel são sugados, são atraídos pela caneta. Sacou? É a prova de que a caneta está eletrizada. Sacou? Mas isso só acontece se os materiais que você iria utilizar forem materiais diferentes. Se eles forem iguais, isso não acontece. Sacou? Outra observação importante aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. O outro ponto importante é que só há, aqui, ó, a transferência de elétrons. Sem pressa. Bota aí, ó. A transferência de elétrons. Esse ponto ele é importante porque que é para você não achar que prótons podem sair de um lugar e ir para outro. Prótons não. A gente não eletriza transferindo prótons. Isso é meio óbvio. Não percebeu que é óbvio? Bom, onde está o próton? Dentro do átomo, lá no núcleo. Preso dentro do núcleo. Então, a probabilidade de tirá-lo de lá existe, mas é muito significante. Você precisaria quebrar o núcleo para arrancar um próton lá de dentro. Então, qual é o caminho mais prático? O caminho mais prático é você colocar ou retirar elétrons, porque os elétrons estão na eletrosfera, que é essa camada externa, e aí é muito fácil de você retirar um elétron ou adicionar um elétron lá dentro. Então, o que a gente faz é transferência de elétrons. Materiais diferentes provocam a transferência de elétrons. Outra coisa importante que se percebe nesse processo é que são dois objetos em contato, então um deles vai ganhar elétrons e o outro vai perder os elétrons. Se alguém perde, o outro acha, né? Assim? Então, após o atrito, se R ficou feio, vamos deixá-lo bonitinho. Após o atrito, ambos ficam eletrizados.
eletrizados com, aqui, ó, com cargas de sinais opostos, mas de mesmo módulo. Opa, pera, não entendeu? É assim, ó. Você esfrega dois objetos. Um perdeu os elétrons. Quem perde elétrons? Quem é que sobra dentro dele? Os positivos, não é assim? Então, quem perde os elétrons fica eletrizado positivamente. E o corpo que recebeu esses elétrons, ele fica como? Quem recebe os elétrons fica com muitos elétrons, então ele fica eletrizado negativamente. Mas se o primeiro perdeu só 5 elétrons, o outro ganhou quantos? 5 elétrons também, não é assim? Então os dois terão a mesma quantidade de carga, 5 e 5, porém com sinais opostos. Quem ficou positivo, aquele que perdeu os elétrons, ele vai ficar com 5 cargas positivas em excesso e o outro vai ficar com 5 cargas negativas em excesso, mas em módulo dá o mesmo valor, certo? Aí você talvez esteja se perguntando agora, certo, mas quem é que ganha? Quem é que perde? No caso do AMBA e no caso da LAN, quem ganha e quem perde os elétrons? E se eu limpar a janela do meu quarto, que é de vidro, usando papel toalha, gera eletrização? Gera sim. Você está atritando dois corpos de materiais diferentes. Um vai ganhar, outro vai perder. E aí vocês perguntam, mas quem ganha e quem perde? Qualquer situação, saca só, qualquer situação de atrito entre corpos que são feitos de materiais diferentes vai gerar esse fenômeno da eletrização. Sempre, 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 sempre. Imagina o seguinte, imagine que eu pegue um pente e eu penteie os meus cabelos. O ato de pentear o cabelo é o ato de produzir um atrito entre o pente e o cabelo. Alguém vai ganhar e alguém vai perder. Quando terminar o processo, o pente ficou eletrizado, o cabelo também. Só que todos os cabelos ou eles ganharam ou todos os cabelos eles perderam. Vamos supor que todos os cabelos ganharam elétrons, então todos os cabelos, todos os fios de cabelos estão negativos. Só que quando dois objetos estão carregados negativamente, eles não se repelem? Então os fios de cabelo vão se repelir. Então fica um fio para cá, outro para cá, outro para lá, outro para cá. Esses fios de cabelo ficam todos arrepiados. Você já deve ter visto isso até em vídeos de TikTok. Ou seja, esse processo é uma consequência da eletrização. O Enem, deixe-me ter certeza, de 2020, se não me falha a memória, que é aquele que, por causa da pandemia, a prova só aconteceu em janeiro de 2021. Lembrou? Nesse Enem, caiu uma questão que era uma tirinha daquele personagem Garfield. Nessa questão, Garfield coça as costas na calça de John. John é o seu dono. E aí, quando ele se coça lá, no quadrinho seguinte, ele tá com os pelos tudo arrepiado. E ele vai e diz assim, eu odeio eletricidade estática. A questão era só para você dizer o que é que aconteceu ali. E você só precisava marcar a alternativa que estava dizendo que os pelos do gato, ele passou por um processo de eletrização por atrito. Ponto. Matei uma questão. Sacou? E foi uma das questões que mais valeu pontuação, viu? Pois é, o score dela estava lá para cima. TRI foi show para essa questão. Então, para você ter uma noção aqui disso aqui, eu separei aqui uma sequência de palavras. Está vendo essa sequência de palavras? Produção, bota uma outra tela que apareça todas as palavras que eu estou escondendo um pedaço. E tcharam! Aê, garota! Tudo bem, você está vendo essa sequência de palavras? Aqui eu coloquei vidro, cabelo, lã, pelo de gato, seda, algodão, âmbar, isopor e plástico. Plástico aqui embaixo. Lá em cima tem a expressão série triboelétrica. O que é que você vai entender? Essa sequência de palavrinhas é muito maior.
Porque aqui não só existe essas coisas, existe muito mais coisas, né? Assim, enfim. E aí, essa sequência, ela vai ter o papel, ela é resultado, primeiro saiba, ela é resultado de uma situação experimental. E ela serve para quê? Para que você saiba quem perde e quem ganha. Tá vendo que do lado tem uma seta verde apontando para cima e um sinalzinho de mais lá em cima? Então, se você esfregar o objeto que está lá em cima no objeto que está mais embaixo, quem fica positivo é o de cima. Por isso que a setinha está apontando para um mais lá em cima. Tá vendo aqui o mais aqui, ó? Ó o mais aí, ó. Pronto. Então, o que é que está acontecendo aí? Se você pegar vidro, você vai limpar a janela de vidro. E para limpar a janela de vidro, você usou algodão. Esquece o resto e concentre só nessas duas palavras. Quem é o positivo da história? É o vidro. Conclusão, o vidro perdeu elétrons, por isso ficou positivo. Sacou? Viu como nem é tão difícil assim? Vamos voltar aqui. Deixa eu aqui voltar aqui e vamos pegar outra situação. Você vai pentear os seus cabelos com um pente que é de plástico. Então, quem vai perder os elétrons? O cabelo. O cabelo está mais em cima, ele perde elétrons, ele fica positivo. E aí, positivo com positivo também se repele, os fiozinhos de cabelo ficam todos assanhados. E aí vem uma grande dica de estética. Se você tem o hábito de pentear um cabelo por muitos minutos seguidos, você vai levantar os frises tudinho, né? Aqueles cabelinhos quebradinhos, novos, pontas duplas, eles ficaram todos arrepiados. Quanto mais você tentar pentear para baixar aquele fiozinho, mais eles vão se levantando. Porque eles não estão se levantando porque está assanhado, porque o cabelo está sujo ou porque outra coisa, não. Eles estão se levantando porque eles estão se repelindo eletrostaticamente. Você tem que eliminar essa eletricidade estática. Você diz, como, professor? Mas como que eu vou eletrizar essa eletricidade estática? Então você fica atento, porque no próximo processo de eletrização eu vou te contar passo a passo como que dá para fazer esse cancelamento desses fenômenos, tá certo? Vamos olhar o que temos mais aqui abaixo. Aqui nós temos eletrização por contato. Aqui já é outro processo de eletrização. Produção, já vamos em quantos minutos de gravação? Já vamos em 17 minutos de gravação, né? Vamos fazer o seguinte? Isso aqui vai ficar para outro vídeo. Eletrização por contato. Até lá. Cheiro, pois estudos.